Policial volta para a casa do namorado e reconhece o carro velho do sogro como a pista principal do caso. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Aline colocou a cabeça para fora da janela do carro e respirou fundo. O aroma de lavanda misturado ao ar do início do verão era tão suave e puro que quase a fez esquecer que estava a caminho de um lugar que poderia mudar sua vida para sempre. Como você está se sentindo? Tiago perguntou, com as mãos firmes no volante do velho Peugeot. Ele lançou um olhar de canto, com aquele meio sorriso familiar. É como se eu estivesse voltando no tempo, respondeu Aline, apertando levemente as mãos. Tão silencioso que dá até um arrepio. Tiago riu, mas ela não. Não era uma figura de linguagem. Era uma sensação real arrepiante. A casa surgiu pouco a pouco por entre os pinheiros. Uma antiga mansão de estilo castelhano, com telhado de telhas vermelhas e paredes de pedra cinza cobertas de musgo. No alpendre, um homem estava de pé, com as mãos nos bolsos de um casaco de lã e um olhar gelado. Aline o reconheceu de imediato, Ronaldo, o pai de Tiago. O homem que, em 5 anos de relacionamento, Tiago só mencionara 3 vezes. Chegamos, disse Tiago ao estacionar. Pai, essa é a Aline. Ronaldo se aproximou. Sua voz era grave e rouca, como tábuas velhas rangendo. Olá, senhor, disse Aline, estendendo a mão, forçando um sorriso educado. Ronaldo apertou a mão dela, os olhos percorrendo rapidamente sua barriga. Você é policial, não é? Tiago já contou. Investigadora, de São Paulo, respondeu ela com calma. Mas estou de licença. Sim. A licença é necessária e para certas fases de mudança. Ele deu ênfase à última palavra de um jeito que causou um novo calafrio em Aline. Tiago passou o braço ao redor dos ombros dela. Vamos entrar. Você deve estar cansada. Aline o seguiu, mas seus olhos desviaram para o quintal. Ela parou subitamente. Um velho Ford Transit estava estacionado sob uma árvore. A pintura branca amarelada, as rodas cobertas de poeira vermelha. Um carro comum, e se não fosse pela semelhança perturbadora com o veículo envolvido em 9 casos de assassinatos de gestantes que ela investigara. Aquele carro, e a Aline apontou. Faz tempo que não é usado? Ronaldo deu de ombros. Guardei por lembrança. Usava quando era auxiliar de enfermagem em Campos do Jordão. Mais de 20 anos. E nunca pensou em vender como sucata, ela tentou manter o tom leve. Aquele carro me lembra de coisas passadas. Lembranças da medicina não se descartam facilmente, minha jovem. Aline não respondeu. Tiago a puxou pela mão, vamos. Minha mãe já faleceu faz tempo, agora somos só eu e meu pai. Preparei o quarto antigo para você. Ela assentiu, mas sua mente girava em torno da imagem do carro. Ford Transit 2000. Branco. Sem placa. Igual ao do 8º caso. O jantar foi servido na antiga cozinha, com azulejos manchados de vinho. Na mesa, um paella tradicional, vinho tinto e uma fatia de pudim flan. Ronaldo comia devagar, em silêncio. Tiago tentava fazer piadas, mas o clima seguia denso. Meu pai não está acostumado com visitas, disse Tiago, rindo sem graça. Especialmente com visitas da justiça. Ronaldo ergueu os olhos. Eu respeito a lei, se ela entender a essência do ser humano. Aline inclinou a cabeça. Essência? O ser humano sempre tem um motivo. Até para matar. Ninguém respondeu. Ela pousou a faca e perguntou, e o senhor pensa o que sobre os assassinatos recentes de gestantes? Tiago franziu a testa. Aline, e não é hora de falar de trabalho. Tudo bem, disse Ronaldo, com um leve sorriso. Acredito que, às vezes, mulheres grávidas podem ser portais para coisas que não deveriam existir neste mundo. Aline arregalou os olhos. O que quer dizer com isso? É só um conto popular. Em Campos do Jordão, dizem que algumas crianças não deveriam nascer. Porque carregam algo que não é humano.
Tiago pousou o copo, tentando mudar o clima. Vamos falar de outra coisa, por favor. Ronaldo balançou a cabeça, sem tirar os olhos de Aline. Houve uma vez e presenciei um parto. O bebê não chorou. Nasceu com os olhos abertos. A mãe morreu logo depois, sem causa aparente. Onde foi isso? Perguntou Aline, a voz seca. No Hospital Santa Clara de Campos do Jordão. Em 1992. Eu era o auxiliar de plantão. Aline silenciou. Ela lembrava, o primeiro caso registrado foi em 2013. Mas, e se antes disso algo já estivesse sendo ocultado? Na manhã seguinte, Aline foi até a cidadezinha vizinha. Disse que ia comprar comida para se afastar de Tiago. Numa barraca de pastel, encontrou Rosa, uma mulher de meia idade, dona do local. A voz dela tinha um sotaque castelhano marcante. Você é a namorada do Tiago? Rosa perguntou, olhando desconfiada. Sim. Me chamo Aline. O pai dele, Ronaldo, trabalhava como auxiliar no hospital daqui. Ela entregou o saco de pastéis e falou em tom mais baixo. Há muitos boatos. Que tipo de boatos? Ele era bom. Mas, e houve um parto. Depois disso, largou o trabalho de repente. O hospital nunca explicou o motivo. Aline franziu a testa. A senhora sabe em que ano foi isso? Em 1993, acho. Desde então ele se isolou. E aconteceram umas coisas por aqui. Cuidado, moça. O que quer dizer? A mulher não respondeu. Apenas olhou para a colina onde ficava a casa onde Aline estava hospedada. Ao voltar, Aline parou ao lado do Ford Transit, pegou o celular e tirou fotos discretas, focando na roda traseira direita onde, ela lembrava, havia uma mancha vermelha num dos locais de crime. Um ruído na porta a fez se sobressaltar. Ronaldo estava ali, mãos nos bolsos, olhar fixo. Você viu algo estranho no carro? Eu, só fiquei curiosa. Carros antigos costumam ter boas histórias. Ronaldo se aproximou devagar. Sua voz era suave. Aquele carro levou muita gente ao hospital. E levou alguns, e para longe, para sempre. Aline engoliu seco. Deu um passo para trás. Estou cansada. Vou descansar um pouco. Ronaldo não respondeu. Mas os olhos dele a seguiram até que a porta se fechasse. Sentada na beira da cama, Aline entrelaçava as mãos. A janela entreaberta deixava passar o cheiro de lavanda e terra molhada, mas não bastava para acalmar a inquietação que a invadia. O celular estava sem sinal. O Wi-Fi da casa era praticamente inútil. Ela puxou de sua mala um maço de arquivos impressos em tamanho reduzido. Cada página era um golpe na memória de sua carreira e, agora, talvez um risco à sua vida. 9 mulheres. 9 mortes. 9 horrores. Todas grávidas entre a 10ª e 15ª semana. Sem sinais de violência sexual. Sem provas externas. Apenas uma coincidência macabra, os úteros foram abertos com precisão cirúrgica. Aline. A voz de Tiago soou do lado de fora. Posso entrar? Ela rapidamente escondeu os papéis debaixo do travesseiro. Pode. Tiago entrou, segurando um copo de suco de laranja. Trouxe isso para você. Precisa de vitamina. Ela pegou o copo, forçando um sorriso. Obrigada. Ele sentou-se ao lado dela. O que está pensando? É só que, e tudo aqui é calmo demais. Ela o olhou. Tão estranho que me incomoda. Tiago riu levemente. Engraçado. Achei que você fosse gostar. Ela não respondeu. A verdade era, ela estava com medo. Naquela noite, após Tiago adormecer, Aline saiu silenciosamente com o maço de arquivos. Pegou uma foto do caso número 4, o corpo de Beatriz Lima, 31 anos, grávida de 12 semanas, encontrado à beira de uma floresta perto de Pedraza, a apenas 30 quilômetros dali.
Ela recordou a última reunião da força-tarefa antes de ser afastada em uma licença obrigatória. Seu colega, Tenente Ramiro Santos, dissera com voz perturbada: "Esse cara não mata por sexo ou dinheiro. Ele mata por uma crença doentia. Ele faz isso, e como um ritual." Aline estremeceu. Nos olhos de Ronaldo na noite anterior, ela viu algo além da maldade. Era a fé. Ela voltou ao quarto, abriu um mapa. Marcou os locais onde os corpos foram encontrados. Ao ligar os pontos, uma figura circular quase perfeita surgiu com o centro exatamente onde ficava a casa de Ronaldo. Na manhã seguinte, enquanto lavava as mãos na pia externa, ouviu uma voz vinda da cerca lateral. Virou-se. Um homem magro, de barba rala e jaqueta de couro velha, a observava. Era Leandro, o vizinho mais próximo, a poucos metros dali. "Você é namorada do Tiago?" perguntou ele, desconfiado. Aline assentiu. "Sou Aline." "E o senhor é?" "Leandro. Cuido de ovelhas." "Vi você olhando muito aquele Transit velho." "Sim. Ele me parece familiar." Leandro abaixou a voz. 10 anos atrás, vi esse carro perto da floresta de Penila, logo antes de acharem o corpo de uma moça. Avisei a polícia, mas ninguém me ouviu." "Tem certeza?" "Lembro perfeitamente. Lembro até da placa antiga. Mas depois do caso, foi retirada." Aline manteve o rosto sereno. "Obrigada. Por favor, e não conte isso a ninguém." Leandro assentiu. "Por aqui, todo mundo tem segredos. Mas você devia ir embora antes que seja tarde." No jantar daquela noite, Ronaldo de repente serviu um copo de aguardente para Aline. "Quer experimentar?" Tiago provou com 14 anos. Tiago riu. "Pai. Passei mal o dia inteiro depois disso." Aline molhou os lábios, fingindo ser apenas uma namorada comum. Mas o olhar de Ronaldo era como alfinetes em sua pele. "Você acredita em destino?" ele perguntou. Ela pousou o copo. "Acredito que tudo tem uma causa." Ronaldo assentiu. "E se alguém nasce para cumprir uma missão? Para restaurar a ordem? Você chamaria essa pessoa de quê? Criminoso ou mensageiro?" Ela o encarou. "Eu chamaria de assassino." O ar ficou pesado como se o tempo parasse. Ronaldo riu baixo, sorveu o gole. Tiago trocou de assunto, falando sobre um documentário novo na Netflix. Mas Aline sabia, o jogo acabará de mudar de nível. E agora, era ela contra as trevas. De madrugada, Aline acordou com um enjoo súbito. Correu para o banheiro, com as mãos segurando o estômago. O medo de tocar na criatura que crescia dentro dela a paralisava. Ela se olhou no espelho. O rosto pálido, os lábios secos, os olhos fundos. "Você não tem nada de errado", ela sussurrou. "A mamãe não vai deixar ninguém te machucar." Voltou para o quarto, pegou o gravador portátil escondido sob as roupas. Começou a registrar suas deduções, no caso de nunca mais ter a chance de falar. Anotação: dia 15 de maio. Local: em casa do Ronaldo. Sinais de suspeita incluem: a van Ford Transit bate com o modelo usado no crime, segundo o vizinho, Sr. Leandro, que confirmou ter visto o veículo na cena do 8º caso. O mapa indica que o centro dos crimes fica num raio de 50 quilômetros desta casa. O porão tem cheiro de antisséptico. Tiago evitou responder quando perguntei. Pai e filho têm histórico na área médica. Ronaldo foi expulso do hospital em 1993. Tiago cursava obstetrícia, mas foi desligado por conduta imprópria. Ela fez uma pausa, depois continuou. Estou grávida de 13 semanas. E acredito que sou o próximo alvo. Na manhã seguinte, fingiu ter esquecido a carteira para poder voltar até a van Ford Transit, enquanto Tiago estava distraído ao telefone dentro de casa. Aline se abaixou perto da roda, fingindo amarrar o cadarço, mas seus olhos vasculhavam a lataria e ainda havia uma mancha tênue de tinta vermelha na parte de trás.
Tinta vermelha industrial, a mesma do local do 8º crime. Ela se afastou imediatamente, o coração batendo como tambor. Naquela tarde, uma mulher de meia-idade apareceu no portão. Se apresentou como Lúcia Moura, enfermeira aposentada, moradora de Campos do Jordão. Ronaldo foi atender primeiro, mas Aline logo deu um jeito de intervir. Sou namorada do Tiago. Posso ajudar em algo, senhora? Lúcia hesitou um pouco. Eu só queria ir deixar um recado. Trabalhei com o Ronaldo no passado. Naquela época, ele era chefe dos auxiliares. Sério? E o que a senhora achava dele? Ela olhou ao redor, depois baixou a voz. Acho que ele fez algo terrível. Mas ninguém tinha coragem de falar. Depois da morte estranha de uma gestante, os documentos foram lacrados e ele sumiu do hospital. Aline franziu a testa. Que ano foi isso? 1993, março. O nome da moça era Márcia. Nunca esqueci aquela cena. Aline apertou os punhos. Obrigada. E realmente precisava saber disso. Lúcia a encarou como se quisesse dizer algo mais, mas apenas pousou a mão sobre seu ombro. Tome cuidado. De verdade. Naquela noite, Aline trancou a porta do quarto e ficou sentada à luz amarela fraca, encarando as fotos das vítimas. 9 gestantes. 9 úteros cirurgicamente retirados. Sem sangue, sem bagunça. Sem DNA. Sem vestígios. Como se um médico experiente tivesse executado algo que acreditava ser um ritual. E agora, ela era a 10ª. O pôr do sol filtrava-se pelas copas dos pinheiros, tingindo de vermelho a estrada de cascalho que levava até a casa. Aline caminhava devagar, cada passo mais pesado que o anterior, sufocada pelos pensamentos que giravam como tempestade em sua mente. Ela acabava de voltar de uma ligação apressada na cidade, feita de um telefone público para não deixar rastros. Tiago estava sentado nos degraus da varanda, cortando um galho seco com calma, como se nada de estranho estivesse acontecendo. Demorou, hein? E ele perguntou, sem levantar o olhar. Fui à feira, respondeu Aline. Tive desejo de fruta. Deve ser o bebê. Tiago sorriu suavemente. O bebê já dando sinais, né? Ela tentou sorrir de volta, mas por dentro só sentia inquietação. Aquele homem diante dela e ainda era quem ela amava havia 5 anos. Meu pai está preparando o jantar, Tiago comentou. Coisa rara. Deve ser uma noite especial. Aline assentiu e entrou na casa em silêncio. Da cozinha, vinha o cheiro forte de carne ensopada, mas em vez de se sentir acolhida, ela só sentia claustrofobia. O jantar aconteceu em silêncio, como sempre. Mas Ronaldo estava diferente. Mastigava devagar, seus olhos constantemente alternando entre a barriga de Aline e seus olhos, como se esperasse uma reação. Já se acostumou com Campos do Jordão? Ronaldo perguntou, a voz leve como brisa. Sim, senhor, respondeu Aline, tentando parecer serena. O ar é puro. As pessoas simpáticas. Conversou com o Leandro? Aline hesitou por uma fração de segundo. Sim, ele me ofereceu pastel. Tiago riu. Não, isso foi a Rosa. Leandro só entende de vinho e carneiro. Ronaldo sorveu o vinho. Cuidado com o que ele diz. Idosos se confundem e falam besteira. Aline assentiu, mas sabia, Leandro não estava confuso. Nem delirando. As peças que ele mencionou estavam se encaixando em um quebra-cabeça ensanguentado. Você acredita no demônio? Ronaldo perguntou, de repente. Ela ergueu os olhos, surpresa. Desculpe? Você acredita que algumas pessoas carregam dentro de si algo impuro? Pai, Tiago interrompeu, incomodado. Estamos jantando. Ronaldo ainda olhava para Aline, com a voz serena. Existem bebês que não deveriam nascer. Já vi. Olhos pretos, sem choro, sem reação à luz. A mãe morre na cirurgia,
e vive forte. Aline largou o garfo. Acho que o senhor está confundindo medicina com superstição. Não, Aline, Ronaldo sorriu de canto. Você é policial. Sabe que há coisas sem explicação. E um dia, você vai ter que escolher e vai acreditar na ciência ou no seu instinto. Ela não respondeu. Tiago suspirou, largou o copo. Pai. Chega. A noite caiu, e Aline não conseguia dormir. As palavras de Ronaldo ecoavam como maldição. Ela saiu pelo corredor, querendo ir até a cozinha buscar água. Mas ao chegar na curva da escada, parou. A porta do porão estava entreaberta. Uma rajada de vento gelado subia de lá de baixo, carregando o cheiro de sangue seco e antisséptico. Um cheiro familiar. O mesmo da sala do IML. O coração batia forte. Ela se aproximou devagar, curvou-se, espiando pela fresta. Luz fraca vinha de baixo, amarela como lâmpada cirúrgica. E o som metálico de instrumentos se roçando, suave, mais nítido. Ela recuou, quase batendo na parede. Nesse instante, uma voz soou atrás dela. O que você está fazendo aqui? Era Tiago. Ela se virou, deu um passo atrás. Tô, e com sede. Tudo bem. Eu pego água para você. Mas agora vamos pro quarto. Na manhã seguinte, Aline usou a desculpa de uma caminhada para encontrar Marina, uma obstetra que atendia numa clínica discreta no centro, com quem ela já havia se consultado secretamente para não deixar rastros. Marina a recebeu num consultório nos fundos da farmácia. Jovem, cabelo preto preso num coque, falou baixinho. Seu bebê está ótimo. 13 semanas. Nenhum sinal de anormalidade. Obrigada. Você pode me imprimir uma cópia da ultrassonografia de hoje? Marina estranhou. É a segunda vez que você pede. Tá tudo bem. Só imprime para mim, Aline respondeu, em tom baixo. E não coloque meu nome nos registros. Por favor. Marina assentiu, ainda preocupada. Tá. Mas se algo acontecer, você devia me contar. Ninguém aqui é cego em relação ao Ronaldo. O que você sabe sobre ele? Ela olhou em volta, então disse baixinho, ele já colaborou com a maternidade. Mas depois de uma morte em parto, em 1993, sumiu. Minha mãe era enfermeira naquela noite. Nunca falou nada. Mas toda noite sonhava com sangue. Aline estremeceu. Obrigada. Eu volto depois. Ao voltar para casa, ela escondeu a cópia da ultrassonografia no bolso interno. Ao passar pelo corredor, viu Ronaldo parado na entrada do porão. Você acordou cedo, ele comentou. Fui dar uma volta. Sem avisar o Tiago? Ele ergueu a sobrancelha. Grávida andando sozinha é perigoso. Ela segurou a voz. Fiquei só por perto. Ronaldo se aproximou, o olhar sombrio. Seu bebê e tem uma alma bonita. Eu sinto isso. Mas quando algo brilha demais e atrai atenção. Entende? Aline sentiu um calafrio. Não entendi o que o senhor quis dizer. Ele inclinou a cabeça. Tudo bem. Um dia você vai entender. E se virou, deixando-a paralisada no corredor gelado, onde só se ouvia o rangido da madeira e como se a casa respirasse com alguma criatura enterrada lá embaixo. O amanhecer tocou a casa por entre a neblina, cobrindo o quintal com um véu acinzentado. Aline ficou à janela, as mãos trêmulas ao levantar o binóculo. A van Ford Transit ainda estava lá, como um cadáver inchado à luz da manhã. Mas hoje, ela não ia apenas observar. Não tenha medo, ela sussurrou para sua barriga. A mamãe precisa saber a verdade. Por você. Quando ouviu a voz de Tiago vindo da cozinha, rindo ao telefone com alguém, Aline soube que era a hora. Vestiu luvas de borracha finas, atravessou o quintal como se apenas buscasse o sol da manhã. Ela se ajoelhou perto da roda traseira direita, olhos varrendo o pó.
Um traço de tinta vermelha, desgastada pelo tempo, ainda estava lá como sangue seco grudado na pele. Ela ofegou. Aquele pigmento era o mesmo que o laboratório identificou na cena do 8º crime. Tinta industrial usada apenas em placas de trânsito antigas. Naquele momento, Aline teve certeza e não havia mais dúvidas. Estava morando dentro do covil de um assassino. Ao meio-dia, fingiu dor de cabeça para não almoçar com Ronaldo e Tiago. Esperou que saíssem da sala de jantar, então desceu furtivamente ao porão. Lanterna em mãos, o coração retumbando nos ouvidos. A porta rangeu ao abrir, como se soltasse um gemido. O ar lá embaixo era gélido. Os degraus de madeira podre estalavam sob seus pés. Ao chegar ao fim, ela congelou. Diante dela, uma sala subterrânea. Não era um depósito comum. Era uma sala de cirurgia improvisada. Uma mesa de inox antiga coberta de poeira, mas claramente usada com frequência. Acima dela, uma luminária cirúrgica dos anos 90 intacta. Uma bandeja de metal cheia de instrumentos cirúrgicos. Algumas lâminas ainda manchadas com sangue seco e escuro. Aline teve ânsia e se curvou, engasgando. À esquerda havia um armário de arquivos. Ela passou a mão por cima e o abriu. Lá dentro, cuidadosamente organizadas, estavam várias imagens de ultrassom. Numeradas de 1 a 9. Ela puxou a imagem número 3. O nome escrito em tinta vermelha de Natália Guimarães, 11 semanas, 2016. Um calafrio percorreu sua espinha. Imagem número 7 de Maria Soares, 14 semanas, 2020. Todas eram vítimas que ela já havia investigado. Ela puxou a última folha. Uma imagem mais recente. Mais nítida. Nome: Valine Gomes. 13 semanas. No verso, uma frase rabiscada. Número 10. Pertence à luz. Ela desabou, agarrando-se à borda da mesa cirúrgica, a boca aberta sem conseguir emitir um som. Suas bochechas queimavam, as lágrimas desciam sem controle. Não pode ser. Não pode ser. Atrás dela estavam as lâmpadas que iluminaram tantas vidas interrompidas. À sua frente, a verdade, ela era o próximo alvo. Passos sobre o assoalho de madeira a despertaram do terror. Ela rapidamente enfiou a imagem do ultrassom no bolso interno, fechou a gaveta, apagou a lanterna e subiu as escadas o mais rápido que pôde. Justo quando fechava a porta do porão, Tiago saiu da cozinha, segurando um copo de água. Onde você estava? Ele perguntou, os olhos ligeiramente apertados. Aline forçou um sorriso, enxugando a testa. Fui pegar uma garrafa de água. Estava enjoada. Tiago estendeu o copo. Toma. Limão com gengibre. Ela pegou, tentando não deixar a mão tremer. Obrigada. Ele se aproximou, observando-a com um olhar curioso. Você tá bem? Seu rosto tá pálido. Deve ser os hormônios. Ela se afastou. Vou deitar um pouco. Tiago não a impediu, mas o olhar dele e não saiu das costas dela. No quarto, Aline tirou a imagem do ultrassom e a colocou entre as páginas de seu caderno de anotações. Ela pegou o celular, pretendia tirar uma foto para enviar a alguém, mas não havia sinal. Estava cortado novamente. Abriu a tampa traseira, examinou a bateria, havia um pequeno dispositivo preso nela. Um aparelho de escuta. Tremendo, ela o deixou sobre a cama. Aquela casa era uma armadilha. E ela era presa. Escreveu às pressas no caderno. Confirmado, 9 imagens de ultrassom coincidem com 9 vítimas. Uma imagem é minha, 13 semanas. Sala cirúrgica no porão. Dispositivo de escuta no celular. Eles sabem de tudo. Ronaldo é o manipulador. Tiago pode ser cúmplice. Naquela tarde, em um raro momento fora de casa, Aline fingiu ir à farmácia para comprar vitaminas. Mas o verdadeiro motivo era encontrar Lúcia Moura, a enfermeira aposentada que havia visitado Ronaldo dias antes. Lúcia morava em uma casa simples nos arredores da cidade.
Aline bateu 3 vezes. Após um momento, a senhora apareceu, franzindo os olhos. Aline? Preciso conversar. Uma última vez. Lúcia abriu a porta e a convidou para entrar. A casinha era aconchegante, com vários quadros religiosos. Quando Aline se sentou, Lúcia perguntou em voz baixa: "O que você encontrou?" Aline abriu a bolsa e tirou a imagem de ultrassom com a inscrição o número 10. Lúcia tremeu. Meu Deus! A senhora precisa me contar tudo. Sobre o Ronaldo. Sobre 1993. Lúcia abaixou a cabeça, refletiu por um bom tempo. Então começou. Naquele tempo, eu e ele trabalhávamos no mesmo turno. Uma jovem, 19 anos, teve seu primeiro filho. Tudo estava normal. Mas quando o bebê nasceu, Ronaldo o agarrou de repente e disse que ele não era humano. Ele foi suspenso, mas ninguém chamou a polícia. Por quê? Porque o pai do Tiago era o chefe do setor. Disse que a família já havia sofrido demais. Depois disso, Ronaldo sumiu. Um ano depois, a esposa dele se suicidou. Todos disseram que era castigo de Deus. Aline apertou os punhos. A senhora acha que o Tiago sabe? Lúcia olhou, o olhar nublado pelo medo. Se não soubesse, por que a sua imagem estaria nas mãos do Ronaldo? Naquela noite, Aline decidiu fingir ser apenas uma moça ingênua. Sentou-se na sala, tricotando, como se nada estivesse acontecendo. Ronaldo passou. Sábado que vem é um dia especial. Desculpe. Ele virou-se, com os olhos vazios. Lua cheia. 3 horas da manhã. Ela forçou um sorriso. O senhor acredita em astrologia? Não. Mas a natureza tem seu próprio ritmo. Assim como os fetos. Há uma hora em que tudo se completa. Ele se afastou. Aline virou o rosto, os olhos vermelhos. Entrou no quarto e trancou a porta. Do lado de fora, a voz de Tiago era suave. Aline? Estou cansada. Quero dormir cedo. Posso entrar? Não. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Então disse baixinho: Eu te amo. Não tenha medo. Não imagine coisas. Tudo está sendo feito por você. Aline não respondeu. Quando os passos dele se afastaram, ela segurou firme o pequeno amuleto de madeira pendurado na cabeceira presente de sua mãe quando assumiu seu primeiro caso. Ela sussurrou: se isso for o fim, e então que seja do meu jeito. Aline não sabia quanto tempo ficou sentada na beirada da cama. A imagem de ultrassom amassada em sua mão como um pedaço de cadáver. O vento assobiava pela janela, trazendo o cheiro de lavanda e musgo úmido. Dentro dela, já não havia perfume algum. Apenas o gosto metálico do medo e o salgado das lágrimas. Ela pousou a mão sobre o ventre. O bebê ainda estava quieto. Ela não sentia movimentos, mas intuía, ele ouvia cada tremor da mãe. Ouviu-se uma batida suave. Ela se sobressaltou. Aline? Era Tiago, do lado de fora. A voz doce como sempre. Mais perigosa do que nunca. Ela respirou fundo. O que foi? Você tá bem? Só, e um pouco cansada. Posso entrar? Não. Ela falou mais alto do que pretendia. Depois corrigiu: quero descansar. Estou com dor de cabeça. Silêncio. Então Tiago respondeu com delicadeza: vou ficar aqui fora. Se precisar de algo, é só chamar. Aline ficou imóvel. Os passos dele se afastaram, mas ela não confiava. Encostou o ouvido na porta. Nenhum som. Mas a ausência de ruído não significava ausência de presença. Naquela noite, ela não dormiu. Só esperou o dia clarear. Assim que os primeiros raios de sol tocaram o telhado vermelho, ela começou a juntar suas coisas como um reflexo instintivo.
Na bolsa, na imagem do ultrassom, um dossiê resumido dos casos, o gravador, o celular, sem bateria e com o rastreador jogado na descarga do banheiro. Ela saiu para o quintal, forçando os passos a parecerem normais. O Peugeot de Tiago estava estacionado na entrada. Mas e a chave? Ela voltou-se em direção ao galpão. Talvez ele tivesse deixado no bolso do casaco ou... Aline? A voz de Ronaldo a congelou. Ele estava atrás dela, mãos nos bolsos do casaco de lã, postura serena, olhar sombrio como a noite. Bom dia, senhor. Ela virou-se, forçando um sorriso. Vai sair tão cedo? Quero passar uns dias em São Paulo. Assuntos pessoais. Eu volto. Ronaldo a encarou por longos segundos. Depois sorriu. Claro. Mas não precisa ter pressa. Tiago está prestes a te levar ao hospital da cidade. Ela franziu o senho. Hospital? Para checar a gestação. Seu bebê está se desenvolvendo lindamente. Vi na imagem de ultrassom. O coração dela apertou. A voz tremia. Quem te mostrou essa imagem? Tiago. Ele guarda tudo que é seu. Não é dele. A voz dela falhou. É minha. Os humanos não são donos da vida, Ronaldo respondeu. Somos apenas guardiões. Não. O senhor não é um guardião. O senhor é um usurpador. Ronaldo suspirou. Uma pena. Você é inteligente. Mas a inteligência às vezes só atrasa o processo. Ele se virou e entrou em casa, como se aquela conversa jamais tivesse acontecido. Aline permaneceu ali, imóvel como uma estátua. Entrou novamente. Tiago estava colocando leite em um copo. Pronta? Ele perguntou, com a voz de sempre. Pronta para quê? Vamos fazer o exame, como eu disse. Não se preocupe, marquei com a doutora Marina. Eu não quero ir. Tiago colocou o copo sobre a mesa, olhos estreitados. Por quê? Não acho necessário. Mas eu acho. Ele se aproximou e segurou sua mão. Aline, você anda agindo estranho esses dias. Não confia mais em mim? Ela puxou a mão. Me diz. Em que eu devo confiar? Em que eu te amo, Tiago respondeu rápido. Em que quero o nosso filho seguro. E seu pai? A voz dela cortante. Você quer ele por perto do meu filho também? Tiago a olhou. Silêncio. Você sabia. Ela continuou, a voz trêmula. Sabia de tudo. Das imagens. Do porão. Das mulheres abertas e mortas. Tiago deu um passo para trás. Aline, você está delirando. Não. Nunca estive tão lúcida. Eu não fiz nada. Ele disse. Meu pai tem ideias distorcidas, mas ele não é um assassino. Então por que minha imagem estava na mesa de cirurgia? Tiago não respondeu. Você deu a ele. Como as anteriores. As 9 mulheres também passaram por onde você trabalhava. Você teve acesso aos arquivos. Eu não, ele respirava com dificuldade. Aline, eu só. Você achou que eu seria como as outras? Que eu nunca descobriria? Não. Eu só não consegui enfrentá-lo. Ela recuou. Então agora sou eu que preciso enfrentar vocês dois. Tiago estendeu a mão. Eu te amo, Aline. Não faz isso. Amor. Ela deu uma risada seca. Você me ama e me deixa virar o número 10? Isso não é amor. Isso é cumplicidade silenciosa. Ela se virou e correu até a porta. Mas a voz de Ronaldo soou do lado de fora, como se ele já estivesse ali. Você é o número 10, não é? Aline congelou. Virou-se devagar e encarou os olhos do velho, que sorria lentamente. Você é a peça final.
O círculo está quase completo. Seu anjo será o início. Não é seu. Ela rosnou. Não pertence a ninguém além de mim. Então correu, entrou no carro. Não havia chave, mas ela estava preparada. Abriu o porta-luvas e pegou a chave reserva que havia escondido. O carro ligou. Ronaldo bateu levemente no vidro, murmurando: "Você pode fugir. Mas a luz sempre volta para o centro." Aline pisou no acelerador. Os pneus chiaram, pedras voaram. O carro desceu pela estrada sinuosa da montanha, deixando para trás o vento, a casa, e dois rostos que um dia ela ousou chamar de família. Ela dirigia como se fugisse dela mesma. A luz de aviso de combustível piscava, mas ela não parou. Não podia parar. Na estrada da montanha, a noite caía. Os faróis cortavam as sombras das árvores como se figuras negras a perseguissem. Aline sentiu uma pontada no ventre. Parou o carro à beira da estrada e vomitou seco. O gosto amargo da bile subiu à garganta. Ela apoiou as mãos no volante, ofegante. "Me perdoa, meu amor", ela sussurrou. No retrovisor, viu a si mesma, olhos fundos, cabelo desgrenhado, lábios pálidos. Já não era mais Aline, a investigadora. Era apenas uma mãe desesperada para manter seu filho vivo. Ela puxou do bolso secreto um celular antigo, reserva. Inseriu o chip de emergência. Sinal disponível. Discou o único número em que ainda confiava: Jorge Cardoso, ex-investigador que já mencionara o assassinato de 1994, o primeiro com indícios semelhantes. Chamando. Uma e duas vezes, e então a voz rouca dele atendeu. "Quem está falando?" "Jorge, sou eu." "Aline. Eu sei quem matou as 9 gestantes." "É mesmo?" e murmurou Jorge. "Onde você está?" "Vou enviar as coordenadas. Mas preciso que mantenha segredo. Meus superiores me suspenderam." "Entendi. Já passei por isso. Você não está sozinha." Aline desligou com as mãos trêmulas. Pela primeira vez em dias, sentiu que alguém estava ao seu lado. Olhou para fora. A lua cheia surgira. Sua luz prateada cobria as árvores. Ela murmurou: "Ele acredita na luz. Então nós, e seremos a escuridão." São Paulo recebeu Aline com um ar seco e frio e o sol dourado refletindo nos telhados vermelhos. Embora já tivesse retornado à cidade após centenas de missões, desta vez, ela se sentia como uma fugitiva. Sem crachá. Sem patente. Sem privilégios. Apenas instinto. Estacionou no subsolo de um hotel modesto e registrou-se com o nome falso Eliane Martins. Quando a recepcionista, uma jovem chamada Inês, perguntou de onde ela vinha, Aline apenas respondeu: "Campos do Jordão." Inês sorriu: "Campos do Jordão? Bem mais tranquilo que aqui, imagino." "Tranquilo a ponto de sufocar." Aline respondeu, puxando a mala para o elevador. O quarto era simples e limpo. Aline trancou a porta, fechou as cortinas. De dentro da mala, tirou seu próprio dossiê, não os da polícia, mas os que ela mesma reunirá ao longo de 3 anos como investigadora da Unidade de Crimes Especiais. Cada página, um tijolo rumo à verdade. Ela abriu o arquivo intitulado Tiago Ronaldo Almeida. 2010, aprovado na Universidade de São Paulo, curso de Medicina. 2012, transferência para ginecologia e obstetrícia. 2014, suspenso por conduta inadequada em sala de simulação. Relato do professor: manipulação forçada de modelo de útero, com indícios de coação nas imagens simuladas. Ela sussurrou: "Por que eu não descobri isso antes, Tiago?" Aline ligou para Diego Rodrigues, técnico do arquivo interno, um dos poucos que ainda lhe deviam um favor. "Aline?" Diego atendeu, surpreso. "Você não estava suspensa?" "Isso não importa mais. Preciso de sua ajuda. Se os superiores souberem." "Diego, estou grávida. Sou alvo de um assassino."
Se você não me ajudar, eu e meu bebê não chegamos ao fim do mês. Ele suspirou do outro lado. Manda as informações. 3 horas depois, Diego enviou um arquivo criptografado por e-mail. Título: Ronaldo Almeida 1993 confidencial. Ela abriu. Ficha de Ronaldo Almeida, chefe de enfermagem da maternidade do Hospital Geral de Campos do Jordão. Data da suspensão: 15 de março de 1993. Motivo: flagrado armazenando imagens de ultrassonografia de pacientes sem autorização. Suspeita de interferência cirúrgica com objetivo não identificado. Solicitado sigilo interno por razões humanitárias. Aline rangeu os dentes. No humanitário, é? Ela ligou para Jorge, o único que ainda atendia após sua suspensão. Aline? A voz dele soava grave e preocupada. Onde você está? São Paulo. Verifiquei os arquivos sigilosos. Ronaldo foi disciplinado. E Tiago não foi o expulso por acaso. Eles são um sistema. Você tem certeza de que Tiago está envolvido diretamente? Não ainda. Mas ele entregou minha ultrassonografia ao pai. Como mais explicar isso? Jorge suspirou. Não haja sozinha. Estou pedindo uma autorização especial ao Supremo Tribunal Federal. Mas precisamos de provas diretas. Eu vou conseguir. Aline disse. Mesmo que precise voltar ao ninho de cobras. Naquela noite, Aline deixou o hotel. O ar da primavera paulistana trazia cheiro de flor de laranjeira e o sussurro distante dos carros. Usando máscara, boné e roupas largas, dirigiu-se à clínica maternidade Boa Esperança, onde Tiago havia estagiado e agora trabalhava esporadicamente no arquivo temporário. Ela não podia entrar com crachá. Mas sabia quem poderia ajudar: Márcia Rios, enfermeira do plantão noturno e antiga colega da academia. Márcia, só preciso de 10 minutos na sala de arquivos. Aline sussurrou ao encontrá-la nos fundos do hospital. Você tá maluca? Está suspensa. E meu marido faz parte do conselho da clínica. Você tem uma filha de 3 anos. Se alguém como Ronaldo ou Tiago tocasse nela, o que você faria? Márcia ficou em silêncio, tremendo. Depois abriu a porta lateral e entregou a Aline um jaleco branco. 10 minutos. Se alguém perguntar, não sei de nada. A sala de arquivos era fria e silenciosa. A luz fluorescente piscava. Aline passou os olhos pelos rótulos das prateleiras. Parou diante de uma caixa com o título Ultrassons T1-2025. Dentro, cópias de cerca de 200 exames. Ela folheou rapidamente. Oliveira, Maria. Fernandes, Carla. Gomes, Aline. O coração bateu forte. Era o seu. Mesma data do exame de Marina. Mas havia uma cópia extra, endereçada a Campos do Jordão para a casa de Ronaldo. Ela murmurou: quem autorizou isso? Uma voz às suas costas respondeu: fui eu. Aline se virou num sobressalto. Tiago estava ali. Sem jaleco, só de jeans e camisa branca. Sem máscaras. Por que? Ela perguntou, ainda segurando o ultrassom. Porque meu pai precisa dele. E porque seu filho, e será o último. Ele se aproximou. Depois dele, tudo vai acabar. Aline deu um passo para trás. Acabar o quê? O ciclo doentio de vocês? Não é um ritual. A voz dele soou grave. É uma cura. Meu pai acredita que toda grávida carrega uma falha da criação. Se intervirmos a tempo, e podemos evitar desastres. E você acredita nisso? Ela sussurrou. Você estudou medicina. Eu vi um bebê abrir os olhos dentro do útero. Antes de nascer. Olhou para o ultrassom. Não chorou. Não se moveu. E a mãe morreu. Você está obcecado. Igual ao seu pai. Tiago sorriu de lado. Talvez. Mas isso não muda nada.
Aline apertou o exame. Vou entregar isso ao Jorge. Ao tribunal. Você vai responder por tudo. Ninguém vai acreditar em você. Uma grávida suspensa, emocionalmente instável por hormônios. Essa é a versão que eu preparei. Você não pode mais se esconder. Ele deu mais um passo. Não quero te machucar. Mas se insistir. Ela levantou a mão. Para, Tiago. Eu gravei essa conversa. Ele parou. O silêncio era sufocante. Você ainda é esperta, ele disse, baixo. Como no começo. Ela saiu da sala. Márcia havia sumido, como prometido. Aline correu para fora do hospital como alguém que escapou de um acidente fatal. Em sua mão, o exame de ultrassom agora era uma prova viva. Naquela madrugada, no hotel, enviou o áudio e as imagens para Jorge. A mensagem dizia: essas são as provas. Tiago entregou os exames das vítimas ao Ronaldo. Eles não são apenas pai e filho. São cúmplices. A resposta de Jorge chegou em menos de 5 minutos. Vou pedir o mandado de prisão. Se mantenha segura. Estamos a caminho. Aline segurou a barriga e soltou um longo suspiro. O bebê se mexeu levemente. Pela primeira vez, ela o sentiu. Um movimento real, vivo, como um sinal. Mamãe, eu ainda estou aqui. Ela ficou imóvel no quarto escuro do hotel, com os feixes da luz da rua atravessando a cortina e desenhando listras no chão. Não chorava. Não havia mais forças para lágrimas. Atrás dela, o mundo antigo, justiça, colegas, fé na lei. À frente, a escuridão tecida por Ronaldo e Tiago durante mais de uma década. E dentro dela, uma vida, frágil e corajosa. Cada movimento agora era como um aperto de mão. Leve, mas suficiente para segurá-la à beira do abismo. Na manhã seguinte, ao checar o celular, Aline empalideceu. Um envelope pardo havia sido empurrado por baixo da porta durante a noite. Ela calçou luvas, abriu. Dentro, um exame de ultrassom. O dela. No verso, uma caligrafia torta. Número 10. É melhor se alimentar bem e para ele crescer forte. Abaixo, um desenho tosco de um círculo, com um X vermelho no centro. A imagem caiu de suas mãos como uma mortalha. O celular tocou. Tela, número oculto. Aline atendeu, as mãos trêmulas. Dormiu bem, disse uma voz masculina, grave como aço frio. Ronaldo. Ela falou entre os dentes. Como descobriu onde eu estou? Você se acha esperta, mas esqueceu, a escuridão tem olhos por toda parte. E a justiça tem garras. Justiça? Você fala daquele sistema que te suspendeu na primeira pergunta? Você já está fora do jogo, Aline. Pare de se apegar à lei. Ninguém acredita em você. Ela ficou em silêncio. Seu filho é especial, Ronaldo continuou. Nós observamos. O ultrassom mostra uma formação perfeita. Coração forte. Esta criança, e pode ser o primeiro anjo sem falhas. Você não tem o direito de tocá-lo. Nós não matamos, Aline. Apenas, e libertamos o que não pertence a este mundo. Ela desligou. Jogou o chip no vaso sanitário e deu descarga. Aline mergulhou no anonimato. Mudou de quarto no hotel, vestiu roupas velhas, usou touca até a testa, óculos sem grau. E passou a falar com uma única pessoa, Jorge Cardoso. No velho café próximo à estação de trem Estação da Luz, Jorge estava sentado esperando por ela, folheando um livro antigo como disfarce. Quando viu Aline entrar, ele apenas assentiu levemente com a cabeça. Você está bem? Ele perguntou, sem olhar diretamente. Bem, no sentido biológico. Ela se sentou. Mas mentalmente, estou me despedaçando. Jorge colocou um pequeno pendrive sobre a mesa, empurrando-o na direção dela. Aqui dentro está a autorização de investigação que estou tentando obter. Mas o sistema está sendo travado.
Eles têm informantes. E se você estiver certa, se até mesmo Tiago fizer parte da rede, teremos que agir de outro jeito. Armar uma cilada? Ela perguntou, os olhos frios. Você precisa fazê-los acreditar que voltou. Por vontade própria. Eles não vão acreditar tão facilmente. Ronaldo é um fanático. Se você disser perdão, ele vai achar que a fé triunfou. E o Tiago? Jorge suspirou. Ele é um homem quebrado. Mas ainda tem sentimentos. Use isso a seu favor. Naquela noite, Aline sentou-se no quarto e escreveu uma mensagem. Tiago. Me desculpa. Eu tive medo. Fiquei confusa. Mas eu sinto sua falta. Sinto falta de casa. Quero que nosso filho nasça no lugar a que pertence. Quero voltar. Ela enviou. Em menos de 1 minuto, o telefone vibrou. Tiago, sempre esperei por você. A casa continua de portas abertas. Você nosso filho, e são a luz. 3 dias depois, Aline desceu do carro no início da estrada que levava até a casa de Ronaldo. O vento de Campos do Jordão soprava forte. O céu nublado anunciava uma noite sombria. Ronaldo estava na varanda, como se soubesse exatamente a hora da chegada dela. Bem-vinda de volta para casa. Ele sorriu, braços abertos como um pai recebendo a filha. Obrigada, e senhor. Ela forçou as palavras, escondendo o tremor no olhar. Tiago saiu de dentro, abraçando-a com força. Tive medo de que você não voltasse. Eu não tenho para onde ir. Ninguém acredita em mim. Nós sempre acreditamos. Você só precisa de calma. Comer bem. Dormir direito. O bebê vai ficar saudável. Aline sorriu de leve. Quero um pouco de silêncio. Só um instante. Tiago assentiu. Vou preparar o jantar. Hoje tem moqueca, como você gosta. Ela entrou no quarto antigo. Tudo estava igual. Exceto por uma coisa, sobre a cabeceira, havia um novo quadro. Um círculo pintado à mão com tinta vermelha. No centro, o número 10. Ela tocou levemente, como para ter certeza de que não estava sonhando. O vento passava pela janela entreaberta, levando algumas pétalas secas de lavanda ao chão. Não trema, Aline, ela murmurou. Eles acham que você é fraca. Deixe que acreditem nisso. O jantar transcorreu em um clima estranho. Ronaldo serviu vinho para ela. Você não precisa beber, mas erga a taça. Pelo bebê. Aline sorriu leve. Sim. Pelo Ângelo. Tiago ergueu os olhos. Você já escolheu o nome? É menino. Quero que tenha um nome ligado à luz. Mas que também seja de guerreiro. Ronaldo assentiu lentamente. Um belo nome. Durante o jantar, ele falou mais do que o habitual sobre culturas antigas que acreditavam que o parto abre portais tanto para a luz quanto para a escuridão, sobre o papel da mãe como uma chave final. Aline apenas assentia, permanecendo calada, deixando que ele se convencesse com suas próprias palavras. Enquanto lavava os pratos, Tiago se aproximou e pousou a mão em seu ombro. Eu não sabia o quanto te machuquei. Eu entendo. Não é fácil viver com uma fé distorcida. Quero mudar. A voz dele falhou. Se você ficar. Ela se virou, olhando em seus olhos. Eu fico. Pelo bebê. E por você, se tiver coragem de dizer a verdade. Tiago permaneceu em silêncio. Tarde da noite, Aline recebeu uma mensagem de Jorge. Sinal da microcâmera está claro. Equipe especial pronta. Você precisa levá-lo até o porão. Arranje um jeito. Ela fechou os olhos, recostando-se à porta. Meu filho, a mamãe precisa que você fique em paz, só por mais esta noite. Naquela noite, ela ouviu batidas na porta. Era Ronaldo. Você pode descer ao porão um instante, e ele disse. Tenho algumas imagens médicas que quero lhe mostrar.
Só você vai entender. Ela olhou o relógio escondido sob o travesseiro. 2h47. Ela assentiu. Tudo bem. Vou só pegar um casaco. A microcâmera no botão da blusa já estava ligada. Jorge, e cumpra sua palavra. Aline puxou o casaco até o pescoço e seguiu os passos lentos de Ronaldo. Ele carregava uma lanterna a óleo, cuja luz amarela iluminava os degraus de madeira, levando-a de volta ao lugar de onde um dia fugiu tremendo. O porão cirúrgico da morte agora abria suas portas novamente, como a boca de um poço negro. Você realmente acha que vou me interessar por imagens médicas às 3 da manhã? Ela perguntou, o tom leve, mas os olhos em alerta. Ronaldo sorriu de leve. Você foi investigadora. Pessoas como você vivem da verdade. E a verdade e não tem hora. No porão, a sala subterrânea continuava igual, a luz de cirurgia pendurada, paredes de pedra úmidas, a mesa de inox imóvel, como à espera de um novo corpo. Sobre ela, dispostas em ordem, estavam várias imagens de ultrassom réplicas que Aline reconheceu de imediato, as 9 vítimas. E no centro, a imagem dela. Essa é a coleção mais impressionante da minha vida, Ronaldo sussurrou, como se admirasse uma obra de arte. Isso é um crime. Ela disse com frieza. Você ainda não entendeu. Ele se virou. Eu não os matei. Eu impurifiquei. Liberei. Cada bebê é uma porta, e às vezes, ela se abre na hora errada. Você não é Deus para decidir isso. Não. Ronaldo se aproximou. Sou apenas um instrumento. Mas sei ler os sinais. E o seu filho número 10 é o ápice do desvio perfeito. Não. Aline gritou, protegendo o ventre. Ele é uma criança. Não é símbolo, não é sacrifício. Ronaldo sorriu de lado. Você acha que ainda tem escolha? Naquele momento, um feixe de luz forte atravessou a janela do porão. Uma voz alta soou do alto-falante. Polícia Nacional. Todos parados. Operação com mandado. Ronaldo congelou. Aline recuou até a mesa cirúrgica, olhos fixos. Passos pesados ressoavam no piso de madeira acima. Armas sendo preparadas. Gritos e revista em todos os cômodos. Você, e Ronaldo se virou para ela, olhos em fúria. Você me traiu. Não. Aline puxou a microcâmera escondida sob o colarinho. Foi você quem se entregou. Eu só apertei o botão. Ronaldo pegou um bisturi da bandeja. Num instante de loucura, lançou-se sobre ela. Aline recuou, gritando, no porão. Ele está armado. A porta do porão escancarou. 4 policiais do grupo especial entraram, com armaduras completas e armas em punho. Largue a arma, um deles gritou. Ronaldo, alucinado, ergueu o bisturi. Vocês não entendem. Essa menina precisa ser purificada. Um policial tentou imobilizá-lo, mas ele conseguiu ferir o braço do segundo. Sangue espirrou nas paredes de pedra. Não o matem. Aline gritou. Precisamos dele vivo. Os outros 2 policiais avançaram pelos lados. Ronaldo foi imobilizado e prensado contra a mesa cirúrgica, o bisturi lançado longe. Algemem-no. O som do fecho da algema ressoou como ponto final para 10 anos de sangue. Tiago foi preso no Hospital de São Paulo, onde tentava invadir o sistema para roubar um novo ultrassom. Jorge liderou pessoalmente a equipe. O que está procurando aqui? Jorge perguntou, segurando seus braços para trás. Tiago forçou um sorriso, só, e verificando uma informação. Informação sobre o número 11? O rosto de Tiago empalideceu. Na cela especial, Ronaldo estava calado, cabeça baixa. Diante dele, um advogado e 2 investigadores. Aline observava do lado de fora, por trás do vidro espelhado. Jorge aproximou-se. Temos o DNA das 9 vítimas no porão. Instrumentos cirúrgicos. Imagens de ultrassom.
Algumas ainda com sangue seco. Ele não tem escapatória. E Tiago? Ela perguntou. Ele entregou todos os registros médicos ao pai, adulterou dados, usou contas falsas para acessar o sistema. O tribunal já aprovou a denúncia de coautoria. Aline assentiu, os olhos fixos em Ronaldo. Ele acreditava ser um anjo. Mas o verdadeiro anjo está dentro de mim. Jorge olhou para ela. Se você não tivesse feito o que fez, continuaríamos às cegas. 2 dias depois, uma coletiva especial aconteceu no Ministério da Justiça do Brasil. O ministro anunciou pessoalmente. O caso intitulado Rede Mortal de Pai e Filho é a série de assassinatos mais complexa da última década. O ex-auxiliar de enfermagem Ronaldo Almeida foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de apelação. Tiago Almeida, por coautoria, falsificação de registros médicos e cumplicidade em assassinato, foi condenado a 30 anos de prisão. Aline não estava presente na coletiva. Meses depois, no hospital. Ela repousava em um quarto silencioso e branco, onde o leve cheiro de antisséptico pela primeira vez não evocava terror. Jorge foi visitá-la naquele dia, com um ramo de lavanda fresca nas mãos. Sei que você gosta desse cheiro, ele disse. Agora, já não sei mais. Aline sorriu cansada, acariciando a barriga já saliente. Já escolheu o nome? Ângelo, ela respondeu, com os olhos brilhando. Um anjo, e mais real. Jorge ficou em silêncio por um momento, depois falou, você já pensou em voltar para a polícia? Estou trabalhando para restaurar sua credencial. Não. Não quero voltar à investigação. Então, o que vai fazer? Aline olhou pela janela. O sol era suave, o vento balançava as folhas dos álamos do jardim. Vou trabalhar com políticas públicas. Quero que toda gestante seja protegida. Que toda criança venha ao mundo sob a luz verdadeira, não a loucura disfarçada de salvação. Jorge assentiu. Serei o primeiro a assinar sua proposta. Naquela noite, Aline deitou-se na cama, a mão sobre o ventre. Nós sobrevivemos, Ângelo, ela sussurrou. Nós vencemos. Lá fora, o céu de Campos do Jordão já não era mais assustador. Era apenas o interior, como sempre deveria ter sido. Em setembro, o céu de São Paulo estava estranhamente azul. Sem nuvens, sem vento, apenas o sol dourado espalhado como mel pelas calçadas sob as sombras das amendoeiras. Aline estava sentada à janela do Hospital Santa Lúcia, os braços envolvendo suavemente a pequena vida que dormia tranquila em seu colo. O recém-nascido tinha o rosto rosado, os olhos semicerrados, os cabelos negros e brilhantes. Olá, Ângelo, ela sussurrou. Você é a coisa mais linda que eu já consegui proteger. Ouviu-se uma batida na porta. Pode entrar, disse Aline suavemente. Um homem alto entrou, cabelo grisalho penteado para trás, uniforme da Polícia Nacional impecável. Era o comissário Carlos Ribeiro, o delegado responsável pela operação especial sobre a série de assassinatos em Campos do Jordão. Ele sorriu, acenou com a cabeça. Espero não estar incomodando. Não. Aline apertou a manta que envolvia o bebê. Entre, por favor. Carlos se aproximou e colocou uma pequena caixa de madeira sobre a mesa ao lado da cama. Em nome de toda a equipe, ele disse. E em nome das mulheres que não tiveram mais a chance de falar, obrigado. Obrigado por ter sobrevivido? Aline sorriu de forma amarga. Ou por ter arrastado 2 loucos para a luz? Por ter tido coragem de não se calar quando todos diziam que era melhor. Aline baixou os olhos para Ângelo, que se mexia levemente sob a manta. Quando vi minha ultrassonografia sobre a mesa cirúrgica, e eu não era mais uma policial. Eu era a mãe. E eu sabia que não podia falhar. Carlos ficou em silêncio por um momento. Você leu a sentença de hoje? Não. Mas Jorge me avisou. Prisão perpétua para Ronaldo. 30 anos para Tiago. Sem perdão. Sem atenuantes. O tribunal declarou um crime de natureza cíclica, com motivação religiosa distorcida e execução em rede organizada.
Rede, repetiu Aline. Eu costumava acreditar que matar era um ato individual. Mas pai e filho transformaram isso num ciclo de fé. Uma lógica doentia. Carlos assentiu. E foi justamente essa lógica que fez com que os órgãos ignorassem. Achavam que Ronaldo era só um velho supersticioso, Tiago um ex-estudante fracassado. Mas eles eram a lâmina. E você, ele olhou para Aline, foi o último escudo. Naquela tarde, Aline teve alta do hospital. Jorge foi buscá-la, não com um carro da polícia, mas com um velho Atibac. Não queremos atrair a imprensa, ele disse ao abrir a porta. Obrigada. Aline colocou Ângelo na cadeirinha infantil. A mídia ainda está em cima? O caso ficou conhecido como o dossiê sangrento de Campos do Jordão. Já estão fazendo um documentário. Mas não se preocupe, a identidade do seu filho será completamente protegida. E a minha? Jorge lançou-lhe um olhar. Você pode escolher continuar no anonimato e ou se tornar a líder do Programa Nacional de Proteção à Gestante. Aline ficou em silêncio por um tempo, então respondeu com firmeza: quero impedir que o que aconteceu comigo aconteça com outras. Não com armas, com leis. 3 semanas depois, na sede do Ministério da Saúde do Brasil, uma reunião confidencial foi convocada. No palco principal estava Aline, agora com um novo título, consultora especial de políticas para a proteção à gestante. Ela apresentou um plano detalhado. Criação de sistema de controle interno para hospitais obstétricos. Mecanismo de denúncia sigilosa ao detectar irregularidades em registros de gestantes. Fiscalização independente por órgão civil, fora da esfera policial. Após a apresentação, uma mulher mais velha levantou a mão. Apresentou-se como Laura Moura, médica-chefe de um hospital do interior. O que a senhora faria se alguém dentro do sistema e fosse como Tiago? Aline respondeu sem hesitar: precisaríamos de outra Aline. Alguém disposta a quebrar regras para salvar vidas. Mas o ideal seria que o sistema não criasse mais pessoas como Tiago. Naquela noite, Aline amamentou Ângelo, depois o colocou no berço. O bebê agitava os bracinhos, soltando pequenos sons. Ela sorriu. Você não tem nada a ver com o que seu avô acreditava. Você é calor. Você é ternura. E você não carrega escuridão. Ela saiu até a varanda e observou São Paulo iluminada. O vento bagunçava seus cabelos, trazendo o cheiro da cidade sem lavanda, sem sangue. Apenas vida. Na manhã seguinte, recebeu uma carta sem remetente. O conteúdo, apenas 2 frases, escritas com tinta azul. Seu filho não é o fim. Ele é um novo começo. Alguém continuará o círculo. Ao final, um símbolo conhecido, um círculo. E dentro dele, o número 11. Aline apertou o papel com força. Mas seus olhos não vacilaram. 3 dias depois, a polícia prendeu uma enfermeira em um hospital de Vitória por copiar ilegalmente ultrassonografias de gestantes. Em seu dispositivo pessoal, foram encontrados exames numerados de O11 a O15. Em reunião emergencial com Jorge, Aline lançou a pasta de documentos sobre a mesa. Está vendo? Isso não é um caso isolado. É uma organização. Uma seita oculta. Eles não param porque perderam 2 elos. Jorge suspirou. E agora, o que você quer fazer? Criar uma força-tarefa. Não para caçar um por um, mas para cortar a fonte. Eliminar o vazamento de informações nos hospitais. Você vai liderar? Aline olhou pela janela. A chuva caía fina, as gotas marcando o vidro como batimentos irregulares. Não. Ela se virou. Eu sou mãe. Mas vou treinar quem vai liderar. Em dezembro, Aline levou Ângelo de volta a Campos do Jordão pela primeira vez, não para visitar o passado, mas para encerrá-lo. A casa antiga de Ronaldo estava lacrada. Os pés de lavanda no jardim estavam secos. A van Ford Transit havia sido rebocada, o chassi queimado ainda estava no depósito de evidências. Uma menininha do vilarejo, Lúcia, correu até ela e perguntou: Você é a moça da TV?
Aline se abaixou e sorriu. Eu fui. Agora, sou só uma mãe. Você tem um filho? Tenho. E ele é um anjo de verdade. Sem número nenhum. 1 ano depois. São Paulo. Centro Nacional de Convenções. Aline subiu ao palco da Conferência Internacional sobre Segurança Materna. Apresentou o relatório intitulado Vulnerabilidade Biológica e Proteção à Vida e um olhar sobre o caso Campos do Jordão. Ela encerrou com uma citação que não vinha de nenhuma religião ou código penal. Ninguém nasce demônio. Mas o silêncio prolongado transforma até o justo em lâmina. A plateia se levantou, aplaudindo de pé. No fim do dia, Aline voltou para casa e encontrou Ângelo brincando com um boneco de policial de madeira. Você está brincando de ser policial de novo? O menino respondeu, não. Eu sou quem procura pessoas desaparecidas. Aline o abraçou forte e sussurrou. Então encontre todos que um dia foram como a mamãe e traga eles de volta da escuridão. Do lado de fora, o vento da primavera voltou a soprar. Mas este ano, ele não trouxe cheiro de sangue. Só restava a luz verdadeira. A história é um alerta profundo sobre o poder de uma fé distorcida quando não é controlada e as consequências do silêncio dentro do sistema judiciário. Através da jornada de Aline, entendemos que a justiça não é apenas um nome, mas uma ação é a coragem de enfrentar a escuridão, mesmo que sozinha. O amor materno e o instinto de proteger a vida tornam-se uma fonte de força que supera todos os medos. Ninguém deveria ser isolado por lutar pela verdade, e às vezes, uma mulher sozinha também pode mudar todo um sistema. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.